Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Melingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 86, né? A questão 86, ela traz um texto aí, né? Histórias da colonização, né? Das colonizações à independência, né? Século 3 a século 20. Né? É bem interessante, olha só, o texto descreve para a gente o seguinte: a ocasião fez o ladrão Francis Drake tratava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista quando roubou as tropas de mulas que levaram o ouro do Peru para o Panamá. Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth I, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Índico. Ora, em Ternate, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses. Assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. Beleza, aí a pergunta descreve pra gente o seguinte, olha só. A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para o quê, né? A. Restabelecer o crescimento da economia mercantil. B. Conquistar as riquezas dos territórios americanos. C. Legalizar a ocupação de possessões ibéricas. D. Ganhar a adesão das potências europeias ou é fortalecer as rotas do comércio marítimo? Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Esse texto aqui é de Mark Ferro, né? A fonte, o autor aqui no caso, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Por quê? Vai se tratar aí de conquistar as riquezas dos territórios americanos. Por quê, né? A gente tem que analisar primeiro que o texto, né, descreve aí pra gente em relação à pirataria, né? A mensagem aí que ele vai trazer pra gente, olha só, vai se tratar aí da ocasião, né? A ocasião fez o ladrão, Francis Drake. Então, aqui no caso, ele trata a questão da pirataria, né? Tratava sua grande pirataria contra a Espanha papista. Então, olha só, a questão, ela vai perguntar pra gente a tática adotada pela Inglaterra em questão. Então, no caso aqui, é em relação à Inglaterra, né? Aí no século XVI. Então, o que foi citado no texto aí? Olha só, conforme citado no texto, foi o meio encontrado para o quê? Exatamente conquistar as riquezas dos territórios americanos, aqui no caso a letra B. Por quê, né? Se a gente for analisar, né, nesse período, enquanto Portugal e Espanha aí vão dividir as terras do Novo Mundo, né, nesse período aí com o Tratado de Tordesilhas, né, o que acontece? As demais nações europeias aí nesse período vão encontrar o quê? Um caminho para conquistar riquezas. Como, né? As riquezas dos territórios aí americanos. Como que elas vão encontrar? Que meio seria esse aqui no caso da Inglaterra? No caso dela, foi exatamente a pirataria, né? Foi um caminho que foi encontrado aí. Inclusive, aí vai ser com o respaldo da coroa aí, né? No caso, o próprio texto vai descrever pra gente, olha só, graças à cumplicidade da rainha Elizabeth I. Então, tem um consentimento da coroa aí para, no caso, aí, estabelecer esses atos aí de pirataria. Então, aqui no caso, a questão vai trazer pra gente aqui no caso, por isso que vai se tratar da letra B. Qual seria esse interesse, essa tática? Por que ela foi adotada aí pela Inglaterra nesse período, né? Foi encontrado por meio do quê? Exatamente esse interesse aí de conquistar territórios, conquistar as riquezas dos territórios americanos. Então, esse era o objetivo aí, né? Que o texto até descreve pra gente, olha só. Aqui no caso, né? Sua guerra de pirataria contra a Espanha papista, quando roubou tropas e mula, né? Com o consentimento aqui da coroa, graças aqui no caso, desculpa, graças à cumplicidade da rainha Elizabeth I, né? Ele reincide, saqueia as costas do Chile, né? Pelo Oceano Pacífico. Então, reparem, olha só, no final, né, também, ora em Ternate, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses, né? Assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. Então, o texto vai descrever pra gente aí entre
esses atos de pirataria nesse período aí e também com consentimento da coroa, né? Então é importante lembrar aí com o consentimento da coroa inglesa. Aqui no caso, o objetivo aí vai se tratar de conquistar. Qual seria o interesse deles, né? De praticar esses atos aí que o texto vai descrever pra gente de pirataria? É exatamente conquistar as riquezas dos territórios americanos, né? Através desses atos, eles conquistariam sim o território, as riquezas aí desses territórios americanos. Por isso aqui que vai se tratar da letra B, tá certo? Olha só, por que não são as outras, né? Estabelecer o crescimento da economia mercantil vai muito além do que isso. Não é só estabelecer o crescimento, e sim a conquista, né? Aqui no caso, não é restabelecer, e sim conquistar. É importante a gente lembrar que nesse período frisava-se muito esses interesses em conquistas, né? Conquistar algo, né? Então, vai se tratar aí de conquistar o quê? Que é algo importante para eles aí nesse período? Riquezas, né? Exatamente essas riquezas aí que são encontradas aí nesses territórios americanos. Por isso que vai se tratar na letra B, tá certo? Olha só, C. Legalizar a ocupação, não, né, gente? O texto descreve pra gente sobre atos de pirataria. Então, como que será aqui, no caso, legalizar? Não é esse o objetivo aqui, né, da questão. Né, que a questão vai descrever pra gente, olha só. D. Ganhar adesão das potências europeias? Não, né, mas que adesão, né? Aqui no caso ficou incompleta também essa alternativa. Fortalecer as rotas do comércio marítimo. Cuidado para não confundirem. Não é somente fortalecer essas rotas de comércio, e sim qual é o objetivo nesse período, o que eles visavam, né? Aqui no caso, se vocês forem analisar o texto, né, o contexto dele pelo ato de pirataria, né, com consentimento da coroa, que a questão já vai te direcionar aí, né, o que acontecia nesse período, vocês podem ter em mente aí no caso, qual seria o principal objetivo para a prática desses atos, né? Exatamente conquistar algo, né? E o que seria? Principalmente que algo de valor importante aí? Exatamente as riquezas. Então, por isso aqui que no caso vai ser a letra B. Vai se tratar de conquistar as riquezas. Quais riquezas? Dos territórios americanos, porque o texto vai descrever pra gente, né, vários territórios aí, né, e com consentimento da coroa também, né, da coroa inglesa aí. Então, vai se tratar aí de uma conquista, né, principalmente visando a conquista de riquezas. Por isso aqui no caso vai ser a letra B, tá certo? Então, cuidado para não confundirem, né? É interessante, né, que esse processo de pirataria aí nesse período ocorreu mesmo com o consentimento da coroa aí, né, da coroa inglesa aí, né? É importante, esse é um livro, um trecho do livro aí, depois vocês pesquisem, muito interessante esse livro aí do Mark Ferro, né? Histórias das colonizações, né? Das colonizações e das independências, bem interessante aí o livro. Mas ao contexto da questão aí, no caso, vai se tratar de conquistas de riquezas, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês aí nas próximas questões de humanas. Bons estudos para vocês, beleza?